Pessoal, bom dia. Eu sou o Raf, superintendente de educação aqui da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. E para mim é uma honra estar começando esse trabalho aqui com vocês, e principalmente fazer essa webconferência com os municípios, com os núcleos regionais também, com os secretários municipais de educação, chefes de núcleo, equipes técnicas das secretarias municipais, dos núcleos regionais também de educação, para a gente falar desse trabalho que vai iniciar aqui na Secretaria de Educação de apoio pedagógico aos municípios. Eu estou aqui com a Laureci, que é uma pessoa que está ajudando nesse trabalho no núcleo, implementar o núcleo de cooperação pedagógica com os municípios. A Kátia, que é coordenadora de avaliação aqui na Secretaria Estadual de Educação, com a equipe que está nos ajudando aqui na loucura da web, então tem todas essas pessoas. E a gente também está contando aqui com o Renato, que é o secretário, certo? Ele está em outro, ele está aqui acompanhando a gente, vai entrar daqui a pouco, e também com a Marli, presidente da Undime. Então eu quero primeiro dar as boas-vindas a todos vocês. Na sequência eu passo para o secretário Renato, que vai iniciar aqui a fala, contar algumas novidades para vocês, depois com a Marli, presidente da Undime, e depois a gente retoma a web com alguns detalhes para vocês, tá bom? Então assim, que todos nós tenhamos um ótimo ano letivo, e vamos começar aqui com o nosso secretário, tá certo? Então muito obrigado. Todo mundo fala, Raf, bom dia. Oi, secretários municipais, bom dia. Um prazer enorme estar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Raf, está me ouvindo bem? Sim. Tá ótimo. Tá bom. Então, a gente está aqui com algumas centenas de secretários municipais nessa conferência. Eu não estou na secretaria porque eu estou em Foz do Iguaçu. Agora estou visitando escolas por aqui. Algumas escolas estaduais, mas é um prazer estar nessa primeira conferência com os secretários municipais de educação. A gente tem algumas coisas muito, muito importantes para falar para vocês. A primeira delas é o seguinte: a gente precisa trabalhar juntos. A Secretaria Estadual de Educação vai trabalhar junto e apoiando as secretarias municipais de educação. Então isso está claro, Rafa? O som ficou bom? Tá, legal. Então a gente tem que trabalhar junto, a gente quer trabalhar junto com vocês. A criança é uma só. Aí vocês vão perguntar, tá bom, Renato, mas o que é esse trabalhar juntos? O que é trabalhar juntos na prática? Então, tem algumas coisas aqui que a gente gostaria, na prática, de falar para vocês. A primeira delas é o evento do dia 20 de fevereiro. Tá? Então a gente vai ter um evento para todos os secretários municipais em Curitiba, onde a gente gostaria muito que os 399 secretários municipais viessem para esse evento com a gente. Tá? Lá a gente vai fazer troca de experiências, práticas, vai escutar vocês, vai falar com mais clareza o que a gente está pensando, como a gente está pensando, para trabalhar junto por esses anos à frente. Tá? Então, por favor, a gente quer muito que todos vocês estejam dia 20 de fevereiro em Curitiba com a gente. Vai ser um evento o dia inteiro, o governador Ratinho Júnior vai estar com a gente, já confirmou presença com a gente. Então, estou muito, muito feliz de ter esse evento, espero ter todo mundo lá, a gente vai lotar o Teatro Guaíra. Então essa é a primeira mensagem importante. A segunda mensagem, ela é mais urgente, é uma mensagem que vale já praticamente a partir de hoje, tá? Que é uma novidade que a gente está trazendo na rede estadual e a gente quer que seja uma novidade também na rede municipal. Qual que é essa novidade? É a Prova Paraná. A Prova Paraná. É uma ferramenta, não é para cobrar, não é para fazer uma inquisição, é uma ferramenta para as escolas estaduais e para as escolas municipais. Então a gente preparou uma prova, no caso das escolas municipais, para o 5º ano, somente por enquanto para o 5º ano. Aí, secretário municipal, você vai falar assim, como que é essa prova? Eu vou ter que pagar, ela é complicada, ela é burocrática, demora para ser resultado? Não.
A gente pensou o mais simples possível. A Secretaria Estadual de Educação vai pagar a impressão da prova. Então, a Secretaria Municipal não vai ter nenhum custo com nada, nenhum real a Secretaria Municipal vai ter que gastar com a Prova Paraná. Como que eu faço então? Pô, legal, né? O secretário deve estar pensando. Poxa, muito legal, como que eu faço? A gente vai deixar aqui um link, você só precisa aderir à prova. Tá? Aderir, falar eu quero, entra na internet, fala eu quero aderir à Prova Paraná, quero receber a prova impressa no meu município, né? Para a gente poder imprimir a prova e entregar no seu município. Então, fale a quantidade de alunos que você tem no quinto ano, na última série do ensino fundamental, anos iniciais, nos passe o número de alunos que você tem para a gente mandar as provas para você. Ah, tá bom, e aí, como que funciona? A prova chegou na escola, chegou na secretaria, vai para a escola, e a gente tem uma novidade que nos dá muito orgulho, né, de falar como que vai ser essa prova. Quando o aluno fizer a prova, a correção dela vai ser pelo celular. Você bate uma foto do cartão resposta do aluno, né? Então você clica, você pega no celular lá e clica. Ah, tá aqui o aluno, é a Beatriz que está fazendo a prova da escola tal. Escolhe o nome dela, né? E bate uma foto da prova, e a prova vai estar inteirinha na internet, na disposição da secretaria. Então você vai poder ver, o teu diretor vai poder ver, o teu professor vai poder ver o resultado praticamente imediato, né, para saber como seus alunos foram e não foram. É uma ferramenta para vocês. Qual que é o nosso desejo? Que todos os municípios façam adesão. Tá? As escolas estaduais vão fazer para o 6º ano, 9º ano, 1º ano do médio e 3º ano do médio. E a gente gostaria muito que todos os municípios aderissem. O time agora vai entrar e vai detalhar essa explicação da prova. Tá? Mas eu queria deixar o meu compromisso e falar assim, é uma das ações que mais me empolgam e é uma das ações mais legais da Secretaria, mais importantes, e a gente queria contar com a adesão de todos os municípios do estado do Paraná para a Prova Paraná. Então fica aqui o convite. Tá? O Rafa e a equipe vão explicar melhor, a gente vai tirar dúvidas, eu vou estar com vocês o tempo todo. O terceiro e último assunto, o som tá bom por enquanto? Todo mundo escutando bem? Tá. O terceiro e último assunto é do material do Paraná, que a gente também vai trabalhar. E a gente vai trabalhar isso no dia 20, no evento, a gente vai detalhar esse material. Por quê? O Paraná já teve no passado um material. Lá pelos anos de 2006, 2007, a gente construiu esse material. Só que esse projeto acabou parando. E a gente quer retomar esse material e vai construir ele em 2019, junto com os municípios. A gente quer fazer um material tanto para 5.000 escolas municipais, quanto para as 2.000 escolas estaduais. Um material único que converse. Então, a gente quer construir esse material conjuntamente com os municípios e disponibilizar para vocês em 2020, já em 2020, né, para que todas as crianças das escolas públicas do Paraná usem o material do Paraná, um material construído pela nossa rede municipal e estadual de mãos dadas, tá bom? Então, é isso, né? Eu encerro a minha fala. Queria falar que eu estou muito animado para receber vocês dia 20, para a gente estar junto, conversar, trabalhar. Vai ser muito legal no dia 20 de fevereiro, agora, daqui a 2 semanas, todo mundo lá em Curitiba. Estou muito animado para a Prova Paraná, né? Que a ideia é aplicar a prova em torno do dia 15 de março, a gente vai passar as datas exatas, de 14 a 15 de março. A gente vai passar as datas exatas, estamos bem animados, quer a adesão de todos vocês. E estamos muito animados para o dia 20 de fevereiro e estamos muito animados para construir o material do Paraná para os municípios e para as escolas estaduais. Estamos numa parceria forte, né, com a Undime, estamos aqui, daqui a pouco vai falar a Maria, estamos bem animados também. É isso, quero ficar totalmente à vontade, meus contatos, podem entrar em contato, vai ser um prazer qualquer secretário municipal que quiser vir para a secretaria conversar de qualquer assunto,
vai ser muito bem recebido por mim e pela equipe, estou à disposição, tá bom? E é isso. Um abraço a todos, vou passar a palavra agora para o Rafa e para a Maria. Valeu, tchau, tchau. Renato, obrigado. Acho que a gente não precisa explicar mais da avaliação diagnóstica, né? Ele ficou bem explicado. Então, obrigado aí pela participação, né? O Renato está numa frente de trabalho aí, né, visitando escolas em Foz do Iguaçu, e fez, né, deu essa honra para nós aqui de participar, né? Então fez questão de participar dessa primeira web. Para dar continuidade, a gente vai colocar agora a Marli, né, que é a presidente aqui da Undime do Paraná, né, para ter uma palavra também com vocês, tá bom? Bom dia, Marli. Bom dia Renato, bom dia Rafa, bom dia José, bom dia a toda a equipe aí da CET, bom dia secretários municipais que nos acompanham nesse momento. Dizer que estou muito feliz e já estive aí conversando com o Renato, com o Rafa na Secretaria de Estado de Educação. Fui muito bem recebida e feliz porque também os nossos ideais de educação estão bem próximos. Eu disse ao Renato que nós precisávamos fazer uma forma de que os municípios estivessem mais juntos, mais próximos. E o Renato está proporcionando isso. Fico muito feliz. Como ele disse, o aluno, ora está no município, ora está nas escolas estaduais. Então, o aluno é nosso. Se a gente trabalhar bem a criança desde cedo, ele vai chegar na rede estadual já com outro perfil. Então, obrigada à CED, ao Renato, a todos aí, por essa parceria, onde ele se sente muito feliz e, com certeza, os secretários municipais também vão se sentir acolhidos nesse processo e vamos caminhar muito juntos em busca de uma educação melhor para o nosso Estado. Muito feliz de estar nesse contexto de união, escolas municipais, secretarias municipais e Estado. Obrigado, Marli. A gente, né, acho que é uma honra para a secretaria, né, poder estar junto com o DIME, com os municípios, né, principalmente nessa ação, né, tanto de preocupação quanto uma ação também, né, propositiva para que a gente ajude os nossos estudantes, né, a terem ali a educação de qualidade que eles, né, têm direito de ter acesso. Então a gente está falando aqui de direito mesmo, de aprendizagem. Eu acho que quando, né, a Secretaria Estadual, né, e as secretarias municipais, né, e a Undime, elas, né, estão juntas nesse mesmo ideal, né, eu acho que a gente tem uma chance, né, de garantir esse sucesso. Para começar aqui, pessoal, então assim, para nós é um motivo de muito orgulho, muita honra, né? Claro que a gente ainda tem muita coisa para conversar, né? O seminário do dia 20 que o Renato divulgou vai ser uma oportunidade também para que a gente possa conversar um pouco mais, né? Entender como que a secretaria pode, e os núcleos regionais também podem apoiar pedagogicamente os municípios, né? E muito no sentido mesmo de apoio, e até mesmo, né, de apoio para que a gente também não ultrapasse limites, né? Para que a gente respeite bem também a autonomia, né, que o município tem, né, na liderança das suas escolas, mas que a gente possa trabalhar, né, de forma conjunta e prestar o apoio, né, que for necessário, o apoio também, né, do ponto de vista pedagógico, que ajude as secretarias municipais, né, na liderança ali do processo de aprendizagem de cada um dos nossos estudantes, certo? É o estudante que está aqui no Paraná e a responsabilidade de todos nós. Para dar andamento, pessoal, a gente preparou aqui uma apresentação que a gente vai inclusive compartilhar com vocês, tá? A gente vai disponibilizar no site a apresentação e essa webconferência também, ela vai ficar disponibilizada no site, tá? A gente também vai enviar essa apresentação para o e-mail, né, de vocês, das secretarias municipais, né, dos participantes também, e é isso. Qualquer coisa, inclusive, se vocês quiserem colocar outros e-mails para que a gente envie, pode enviar no chat ou para o nosso e-mail, que a gente coloca disponível no chat também, para facilitar esse contato, tá bom? Começando aqui, então, né, o apoio pedagógico da Secretaria aos municípios do Paraná. Essa é uma ação que ela né, a gente está constituindo um local específico para concentrar esse apoio pedagógico, né, para os municípios. A gente está criando dentro da Superintendência de Educação o núcleo de cooperação pedagógica com os municípios. A Laureci é alguém que está, né, no núcleo, né, coordenando inicialmente coordenando as ações, né, do núcleo. Já o seminário, ela já está com a equipe, né, a todo vapor aí, tentando, né, para a gente garantir, né, um negócio assim, em 10 dias a gente precisa planejar tudo. Então,
né, ela está correndo aqui e ajudando a gente muito. A Kátia, né, ela está dentro do departamento de currículo, avaliação e formação de professores, mas que é uma ação, né, que acontece aqui de forma conjunta também. O objetivo do núcleo, né, é a gente, né, dar apoio pedagógico para as equipes técnicas, né, para os secretários municipais das secretarias de educação. A nossa pretensão não é chegar nas escolas municipais, né, a gente vai chegar às secretarias municipais para que as secretarias municipais, aquelas, óbvio, que tiverem interesse, né, por adesão, né, ou tiverem interesse desse apoio, a gente vai chegar à secretaria, né, para que a secretaria consiga chegar a cada uma das suas escolas. Então, esse limite, né, de gestão das escolas municipais, a gente entende muito que é de responsabilidade, né, da Secretaria Municipal e é da legitimidade da Secretaria Municipal, né, que ela faça isso, né? Então, o núcleo de cooperação pedagógica, então, é um núcleo onde a gente vai concentrar as ações de apoio. Então, por exemplo, para a secretaria, a gente já vai produzir muita coisa, né? A gente vai ter formação para professores, formação de gestores, né? Nós teremos a avaliação diagnóstica, o material do Paraná que a gente vai construir de forma conjunta, notas técnicas, né? Documentos formativos e outros tantos, né? Bancos de boas práticas. Então, tudo isso a gente vai colocar também à disposição dos municípios, né? Então, além de você ter coisas que a secretaria já produz, né? A gente já tem um esforço produzindo para a nossa rede, a gente também vai disponibilizar, né, para as secretarias municipais também, e além disso, algumas dessas ações nós vamos fazer de forma colaborativa, como o referencial curricular, né, que foi elaborado em conjunto Secretaria Estadual e Secretarias Municipais de Educação. Então não é um documento que é fornecido, mas é um documento que já foi feito, né, na sua concepção de forma conjunta entre Estado e municípios. O material do Paraná, que o Renato, né, acabou de pontuar para vocês, que a gente vai entrar em maior detalhe no dia 20, no seminário, a proposta, né, que a gente tem é de elaborar esse material de forma conjunta, né, tanto equipes técnicas daqui, né, e professores da Secretaria Estadual, junto com professores e equipes técnicas também dos municípios, e tem outros materiais que a gente pode compartilhar. E o contrário também pode acontecer, né? Então, municípios que têm ótimos instrumentos, que têm materiais, que têm formação, também que possam cooperar conosco. Né? Então, essa via de mão dupla também a gente, né, espera acontecer. Então, o núcleo de cooperação é esse local onde vai estar ali disponível, né, onde o secretário municipal e sua equipe tem também para ter referência aqui dentro da secretaria. Esse núcleo ele vai ser exclusivo de cooperação pedagógica. Tá? Então, o núcleo a gente não vai cuidar das questões de transporte, né, de repasse, etc. Né? Então, continua transporte, é com a Fundepar, né, que é uma excelente parceira, mas aqui a gente vai concentrar do ponto de vista pedagógico mesmo, para que a gente não se perca, né? Então é só para deixar marcado essa questão. Continuando aqui, né, quais são as primeiras ações que a gente imagina, né, que a gente tem planejado, né, para o núcleo de cooperação, que inclusive são ações que são conversáveis, né? Isso aqui é uma proposta que nós temos, e dentro dessa proposta, no dia 20, inclusive, a gente pode talvez detalhar um pouco mais sobre isso e trazer outros elementos que não estão pensados aqui. Mas das ações iniciais que nós temos, primeiro é a Prova Paraná, que é essa avaliação diagnóstica bimestral, que a gente vai entrar no detalhe em seguida. Outra ação, que é o Seminário de Cooperação Pedagógica com os municípios, vamos realizar o primeiro agora, dia 20, vamos ter uma prática nessa realização também, né, tanto do ponto de vista presencial, quanto também à distância. A gente entende que o deslocamento de vocês, além de ser caro, além de ser oneroso do ponto de vista financeiro e também do ponto de vista técnico, né, então a gente também vamos começar a utilizar com uma frequência importante também as webconferências, né, tanto para aqueles que podem participar naquele momento, né, a gente, né, divulga isso com antecedência e a gente deixa gravado, né, para quem não conseguir participar. Outra ação importante também é o referencial curricular do Paraná, que a gente entra no trabalho esse ano de implementação, tanto do processo de revisão dos projetos pedagógicos, como também um passo 2 que a gente vai fazer de formação de professores e elaboração do material de forma conjunta. Então, a ação de elaboração do material pedagógico do Paraná, ele é um desdobramento do referencial curricular, né? É uma ação importante. Formação de professores é algo que a gente pode conversar, né? Eu acho que aqui a gente tem uma sinergia importante. Por exemplo, vamos supor que a gente vai fazer uma formação de professores de matemática no município, por exemplo, de Paranaguá. Nessa formação, quando a gente for ofertar essa formação ali, nós teremos vagas tanto para os municípios, quanto também para a rede estadual.
Nesse caso, a gente vai precisar de uma cooperação para isso acontecer. Então, vamos supor que o município próximo, né, ali, por exemplo, do núcleo, vamos supor, Pontal do Paraná, ele tem interesse que os professores deles participem também dessa formação que a gente vai oferecer, né, por exemplo, no município de Paranaguá, certo? Ali, até aproveitando a estrutura do núcleo regional. Se tem esse interesse, ali no município de Pontal do Paraná, eu tenho professores da rede estadual que também têm interesse em participar. Então, vamos supor que a gente libera 2 vagas para a rede municipal e a gente também libera 2 vagas, né, de professores de matemática para a rede estadual. Qual que seria a contrapartida do município em relação a isso? Né? Nos ajudar com o deslocamento dos 2 professores da municipal, os 2 professores da estadual, para que eles participem, né, desse evento formativo, dessa formação em Paranaguá. A gente fornece a equipe técnica, né, a gente leva alguém, né, para fazer essa mediação e essa formação dos professores, e vocês nos ajudam, né, com outra, né, contrapartida, que seria, por exemplo, esse transporte. Ou outras situações que a gente pode pensar. Talvez poderia ser o contrário. Né? Talvez em determinado município, né, vai ser ofertada uma formação super bacana para professores de língua portuguesa e o município também oferece vagas para o Estado. Aí a gente faz uma contrapartida em relação a isso. Essa contrapartida, que a gente pensa, é coisas corriqueiras que a gente consegue fazer sem contratações a mais. Né? Então, assim, até para que a gente agilize, nós temos um problema sério de formação de professores, né, ausência, ou talvez, né, a gente não consegue atender com tanta velocidade os nossos professores e gestores com ações formativas, mas trabalhando de forma colaborativa, a gente pode, né, um ajudando o outro, né, com aquilo que é possível naquele momento, a gente pode se apoiar. A elaboração do material do Paraná, que seria outra iniciativa aqui, que a gente vai fazer de forma conjunta, no dia 20 a gente entra em maior detalhe, né? E também a produção, a gente vai produzir uma série de tecnologias, materiais, né, pedagógicos, né, materiais de gestão pedagógica que a gente pode colocar à disposição também dos municípios, né, para facilitar, então a gente tem um banco aí, né, de auxílio. Dessas 6 ações que a gente dita aqui, né, e todas elas vão estar organizadas ali no núcleo de cooperação, né, pedagógica com os municípios, a gente vai entrar em detalhe em 2 delas, que é a Prova Paraná e o Seminário de Cooperação Pedagógica, né, com os municípios. Em relação à Prova Paraná, que é essa avaliação diagnóstica, ela é uma avaliação diagnóstica em que nível? Né? Nós queremos, né, nós faremos, né, com os nossos estudantes, a gente vai ofertar para os 5º anos, né, dos municípios e também para as nossas escolas de 6º, 9º, 1ª e 3ª série do ensino médio, uma avaliação diagnóstica em língua portuguesa e matemática. Certo? Então, essa avaliação diagnóstica, olhando aquelas habilidades essenciais, né, em língua portuguesa e matemática, alinhadas com a matriz do SAEB, né, a matriz que onde é uma referência nacional, que é importante que a gente, né, utilize essa referência nacional também, e o próprio referencial curricular do Paraná, ele também, né, ele contempla esse referencial. Né? O SAEP também contempla, né, esse referencial. Tá? Então, a gente vai utilizar essa avaliação diagnóstica em língua portuguesa e matemática, utilizando a matriz de referência da Prova Brasil, né, do SAEB, como uma referência aqui para a elaboração dos instrumentos. A ideia dessa avaliação é um diagnóstico, é uma prova que ela tem um molde diferente de uma avaliação externa, que nós faremos no final do ano. Mas ela é uma prova mais tranquila, onde quem vai decidir a aplicação é a Secretaria Municipal de Educação. No nosso caso, são as nossas escolas, a gestão escolar vai decidir quem aplica esse instrumento, pode ser o pedagogo, pode ser o coordenador pedagógico, o professor ou o próprio diretor. Então, é uma decisão, no caso da rede estadual, vai ser uma decisão que a gente vai deixar para a escola tomar. A gente vai dar algumas orientações e a escola, né, o diretor ali, ele dá andamento em relação a isso. Nas secretarias municipais de educação, a secretaria define qual que é a melhor estratégia de aplicação também. A gente não vai entrar nesse detalhe. A gente acredita que isso é uma decisão, né, para o secretário e sua equipe técnica tomar. Então é uma prova aplicada pela própria escola, corrigida pela própria escola, conhecida pela própria escola e que fica na escola também. Que o professor, por exemplo, depois da aplicação, pode, por exemplo, trabalhar o instrumento, né, com os estudantes, fazer a revisão, fazer a correção, etc. A única coisa que a gente vai ter que ter cuidado, como é o mesmo instrumento para ambas as redes e ambas as escolas, nós precisamos ter um cuidado em relação
ao cuidado, né, a questão de não entregar aquela prova naquele momento. Então, aplica com um certo cuidado, né, para que as questões e a prova não vaze, né, precisa ter esse cuidado, até em respeito às outras escolas, em respeito às outras redes também, para que a gente tenha esse cuidado, né, para que não tenha problema em relação à qualidade da aplicação e também dos resultados que virão dessa aplicação. Mas, de forma geral, a gente está pensando a aplicação em todo o estado no dia 13, né, de março. Tá? Seria uma aplicação geral em todo o estado, redes estaduais e municipais no dia 13. Inclusive, a gente vai ter que mapear se tem alguém que tem algum problema nessa data de aplicação, porque se tiver problema no dia 13, Rafa, eu não consigo o dia 13, mas consigo o dia 14. Né? Tudo bem, vamos negociar isso. Se todo mundo conseguir aplicar dia 13, por exemplo, no dia 15, a gente já pode, né, liberar a disponibilidade da avaliação para ser entregue para os estudantes. E os professores começarem, né, o trabalho de revisão, né, de reforço, né, de trabalhar aquele conteúdo, né, de corrigir aquela avaliação junto com os estudantes para tirar dúvida, etc. e tal. Então a gente vai precisar só desse primeiro momento, né, e isso a gente define junto com vocês, a melhor data desse instrumento ser entregue, né, para que os professores possam trabalhar. Tá? Então esse é um instrumento bacana, assim, do ponto de vista de avaliação diagnóstica, ele não é para medir, por exemplo, se a escola está bem ou se ela está mal, mas para que a gente identifique de cada estudante como é que estão, né, os seus conhecimentos, quais habilidades foram desenvolvidas, quais não foram, quais descritores ali, né, estão superados, quais não estão. É um instrumento também que ele vai gerar ações para nós, né, para a secretaria, né, para as diversas secretarias. Para a secretaria estadual, esse é um instrumento que a gente vai ter acesso ao resultado global, podendo inclusive chegar ao resultado de cada aluno. Mas para nós vai interessar muito saber, por exemplo, quais são as habilidades que os nossos estudantes demonstraram não terem ali adquirido. Porque assim, se a gente identifica essa habilidade, em cima dela a gente vai começar a preparar material formativo, material de sugestão para os nossos professores, né, de como trabalhar aquela habilidade, né, e garantir que essa habilidade seja consolidada e aquele conteúdo para cada um dos nossos estudantes, e também pensar ações formativas presenciais, à distância, webconferência. Então vamos supor que os meninos tiveram muita dificuldade em uma habilidade que é distinguir, por exemplo, fato de opinião em um texto. Se a maioria dos alunos tiveram dificuldade em resolver esse tipo de item, né, esse tipo de questão, é sinal que a gente está com dificuldade de ensinar. Se a gente está com dificuldade de ensinar, então cabe à nossa secretaria pensar em estratégias junto com as escolas, né, por exemplo, identificar as escolas que tiveram, né, como se diz, elas conseguiram ensinar isso com boa qualidade, por exemplo, fazer com que seus alunos aprendam, identificar o que essas escolas fizeram, compartilhar essa prática com outras escolas também, e a secretaria fazer material complementar, né, também para apoiar o professor. E a gente pode, inclusive, fazer uma webconferência, né, que fica disponível com os nossos professores, discutindo aquela questão e apresentando essa sugestão também. Então, a lógica da avaliação diagnóstica ela vai desdobrar em ações para a secretaria de material, de formação de professores e de acompanhamento pedagógico também para as nossas escolas. Né. Esse resultado, ele também, a gente espera que ele gere também uma ação para o núcleo, né, o núcleo regional de educação, que gere também um dado para que a Secretaria Municipal de Educação, com os dados da sua escola, também possam desdobrar ações com as suas escolas, né, tanto ações formativas, de acompanhamento, de orientação para os professores, e a mesma questão em relação à escola. O diretor, o coordenador e os professores, tendo o relatório desse resultado em mãos de imediato, eles também podem, né, ali inclusive é o lugar principal disso acontecer, né, de posse desse dado e desse relatório, ele pode tomar ações, né, desenhar ações, olha, o que a escola pode fazer de forma colaborativa, né, o que ela pode fazer para garantir que essas aprendizagens, né, sejam consolidadas por esse estudante. Ou seja, é uma avaliação para diagnóstico e tomada de decisão. Outra novidade é porque essa avaliação ela não vai ser única. A gente vai, esse ano, né, organizar essa avaliação diagnóstica em 3 aplicações. A princípio, a nossa proposta é agora, 13 de março, né, depois no mês de junho, em data a ser ainda conversada, tá, e negociada, e depois no início do mês de setembro. Tá? A gente está pensando essas 3 datas, né, de avaliações diagnósticas, né, para que a gente tenha também um acompanhamento da evolução desse aprendizado para os nossos estudantes. Certo?
ela é uma ação, né, a nossa proposta é que seja uma ação conjunta entre, né, o governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria, né, de Estado da Educação e do Esporte, né, em conjunto, né, com a Undime, que aí congrega, né, os municípios e, né, e todos os municípios paranaenses, e a gente tem 2 parceiros técnicos que vão nos apoiar. Um deles é o CAED, que está nos ajudando com o instrumento, então eles elaboraram para nós o instrumento, né, as provas, e outra que é a Mira, que é uma empresa que ela é responsável por esse aplicativo, né, que faz a leitura do cartão resposta e também da plataforma, né, que organiza os dados, né, para condensar e fazer relatórios que sejam inteligíveis tanto para nós quanto para cada secretaria municipal, núcleo regional, né, de educação, como cada uma das nossas escolas também. Então esses são os nossos parceiros técnicos, né, para a realização. Aqui está um modelo, né, da avaliação, a gente só mudou aqui. A gente não atualizou a cara da avaliação diagnóstica. Onde vocês estão vendo aí a avaliação diagnóstica em destaque, a gente mudou a ordem. Aí ficou Prova Paraná e no lugar da Prova Paraná ficou a avaliação diagnóstica. Tá? Então, só uma questão de comunicação e a gente não deu tempo de atualizar. Certo? A aplicação dessa avaliação diagnóstica, a Prova Paraná, a gente está programando para o dia 13 de março, que seria uma quarta-feira, porque quarta-feira é um dia um pouco mais tranquilo, né? E se a gente tiver alguma intercorrência, temos a quinta-feira também para aquelas exceções. Tá? A gente precisa negociar aqui, é bom inclusive que vocês deem o feedback em relação a isso, tá? Em relação à data que a gente disponibilizaria, que a escola entregaria, tornaria o documento público para os estudantes, e né, entregaria para que fosse trabalhado com os professores. O único ponto que a gente precisa, por isso que a gente precisa de uma data específica de aplicação para que ninguém tenha problema quanto a sigilo aí mínimo em relação ao instrumento. Tá? Esse instrumento, como a gente colocou, a princípio a nossa proposta é que a partir do dia 15 de março ele já pudesse ser entregue para os estudantes. Aí a gente pensa, se essa data não tiver ok para você, por favor, passe para nós para que a gente pense e negocie isso também. Tá? Aqui tem só, né, como é que a gente está pensando, tem a carinha do aplicativo, né, que vai fazer essa correção. Na realidade, quando faz a correção é outro ponto. O diretor da escola, no caso da rede estadual, é quem vai tomar a decisão de qual vai ser a pessoa responsável pela correção, né, do cartão resposta, né, para usar o aplicativo. Então, o diretor, por exemplo, pode atribuir o pedagogo, ou pode atribuir o diretor auxiliar, ou pode atribuir, por exemplo, um professor, ou pode atribuir outro servidor, o secretário da escola, por exemplo, ou outro servidor, para fazer esse trabalho, né, que é um trabalho super rápido. Né? Então, nesse caso, o que acontece? A gente vai corrigir, a gente coloca o aplicativo, é como se fosse um leitor de código de barra, um pouco semelhante a isso, a gente coloca o aplicativo para visualizar o cartão resposta e automaticamente ele já puxa os dados daquele estudante. Aqui uma coisa importante é que o cartão resposta e as provas não serão identificadas com o nome do aluno. Né? Cada aluno vai ali escrever o seu. Então a gente não tem um código de barra que identifique o aluno. Isso porque a gente está no início, nem todos os alunos ainda estão cadastrados na base, então a gente teria uma dificuldade técnica em relação a isso. E o aplicativo não consegue captar essa questão a princípio. Só que é importante, no aplicativo, a gente consegue subir a nossa base no aplicativo, porque a gente tem um tempo um pouco maior para o aplicativo, né, tá com os dados já organizados. Então, quando o professor vai corrigir, ele clica na turma, clicando na turma, ele clica em cada um aluno, então clicou no aluno RAF, tira a foto do cartão, automaticamente já faz a leitura e já aparece ali quantas questões o RAF acertou daquele universo de 20 questões. Isso vai ter que ser feito 2 vezes, porque serão 20 questões de língua portuguesa e 20 questões de matemática. E os gabaritos são diferentes. Estarão na mesma página, mas são diferentes. Né? Então, preciso fazer isso 2 vezes para corrigir, mas é super rápido, é bem rápido essa correção. A gente quer muito que os nossos professores, diretores e pedagogos, tanto das nossas escolas estaduais quanto das nossas escolas municipais, que eles gastem o tempo que seria gasto para correção com a análise do resultado. Esse é o lugar de maior valor, né? Que a gente gaste o nosso tempo, né, disponível de hora atividade, outros tempos que existem ali na escola para cada uma das pessoas ali, né, com análise. A
análise e tomada de decisão, com elaboração de plano de ação, com decisão do que vai ser feito com aquele resultado. Que é para isso que serve a avaliação, né? A avaliação ele é um diagnóstico, ele é um ponto de partida, né? Ele precisa ser um instrumento para que direcione a nossa tomada de decisão. E essa decisão ela precisa ser pautada em evidência, né? Porque senão a gente não sabe para onde a gente está atirando. Então esse é um recado forte que a gente tem tanto para os nossos diretores, pedagogos, chefes de núcleo, coordenadores pedagógicos das nossas regionais de ensino, quanto a equipe técnica, e quanto também aos nossos secretários municipais, quanto a Undime, equipes técnicas dos municípios, diretores das escolas e os nossos professores também das escolas municipais de educação, certo? Continuando, aqui tem alguns exemplos, né, Raf? Depois que esse dado é migrado, é feito a leitura do cartão resposta, o que acontece? Esse dado ele vai para uma base, né? Uma coisa interessante também é que o aplicativo ele funciona de forma offline. Então ele pode, é semelhante ao WhatsApp, você pode digitar as mensagens ali do WhatsApp, quando você tiver internet as mensagens são encaminhadas. Então a mesma questão o aplicativo. Como nem todas as escolas têm acesso à internet, ao Wi-Fi, etc., isso, inclusive na nossa rede estadual, temos uma dificuldade ainda em relação a essa conexão, né, essa conectividade. O que acontece? O aplicativo ele funciona de forma offline. Então, consequentemente, né, ele pode fazer todo esse trabalho de forma offline, a hora que ele tiver, né, um Wi-Fi ou ele tiver acesso à internet, ele consegue migrar esses dados. Uma coisa interessante é que, de acordo, né, com essa parceria da Mira, essa migração de dados, por exemplo, se ela não acontecer por Wi-Fi, ela não consome os dados da internet daquele profissional que fez a leitura. Tá? Então, esse é um ponto importante também, né, de ser destacado. Né? E a parceria nossa já prevê esse custo em relação como falar, esse dado. Aqui tem alguns exemplos de relatórios que a gente está pensando, tá, gente? Então, a gente gostaria de ter relatórios bem simples, né? E relatórios, por exemplo, aqui tem um exemplo de um 5º ano A, por exemplo, onde a gente colocou cada barra dessa daí indica o percentual de estudantes daquele 5º ano A que acertaram aquele item, né? Aquela questão que, no caso, aqui é a primeira questão. A primeira questão aí tem uma letra D, D3 embaixo. Esse D3 é só simbólico mesmo, ele me diz qual é o descritor. Aí a gente tem ali, né, a gente vai ter o detalhe de qual é o descritor. Por exemplo, se vocês olharem essa 5ª questão hipotética, né, apenas 20% dos estudantes dessa turma, que é o 5º ano A, acertaram esse descritor, né, essa questão, 5ª questão, que era o descritor 9, que era identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Né? Então, se tanto o diretor, o professor, quanto a secretaria, quanto nós aqui da Secretaria Estadual e o núcleo regional, se ele tem acesso a esse dado de cada escola, ou do agrupamento de escolas, ou de cada turma, ou do agrupamento de turmas, isso facilita muito a visualização, isso facilita muito a tomada de decisão. Então, nós teremos relatórios gerenciais, né, em diferentes níveis. Para o diretor importa ali cada um dos estudantes, para a secretaria também importa, mas o nosso dado ele precisa ser um pouco mais, né, geral. Então a primeira coisa, a gente olha a visão geral e depois vai chegando em cada um dos detalhes. Então os relatórios, a gente pensa em relatórios simples, né, que facilitem a comunicação para que o diretor, para que o professor e todos nós também tenhamos facilidade de identificar onde estão, né, os principais problemas e dificuldades. Aqui tem outro tipo de relatório que a gente está ainda em processo de discussão, né, de finalização, que é um pouco semelhante até mesmo ao mais alfabetização, que ele tem, por exemplo, na primeira coluna a relação de alunos daquela turma, nas demais colunas a questão, e se ele acertou a questão, tem um check aí, né, um certinho, e onde ele errou, né, tem o erro. Isso daí eu posso ter a quantidade de acertos totais na última linha, eu posso ter em cada coluna o percentual de alunos que acertaram aquela questão, que acaba sendo uma repetição, um jeito diferente de olhar aquele gráfico anterior, né, que tinha o gráfico em coluna. Então aqui eu consigo identificar o que cada aluno, né, quais foram os acertos de cada aluno. Existe uma série de outros relatórios possíveis, para a gente saber quais foram as questões que cada aluno marcou, né, para a gente saber, por exemplo, até para analisar o erro, etc. e tal. O que a gente, né, gostaria de pontuar são aqueles relatórios mais genéricos, assim, claro que entrando em nível de detalhe, a gente só não quer colocar excessos de informações, porque se a gente tem excesso de informação, não são todos
os nossos diretores, professores, equipes técnicas que ainda, né, estão familiarizados com o instrumento. Então a ideia nossa é começar um pouco mais simples e ir aprofundando na análise, tá certo? Até para facilitar a comunicação e para que a gente não se perca, né, no emaranhado de informações que às vezes a gente não sabe o que fazer com elas, tá? Em relação, né, aqui só para reafirmar, em relação a motivações que a gente tem em relação à aplicação. Primeiro, ter uma evidência clara de como está a aprendizagem dos nossos estudantes facilita muito a tomada de decisão. Muitas vezes nós, na secretaria, temos dificuldade em profissionalizar a nossa tomada de decisão. Então, ter evidências, né, de como é que está a aprendizagem de cada estudante, das escolas da nossa rede também, né, de cada, né, daquele agrupamento de escolas também, isso facilita muito a tomada de decisão. Por exemplo, a gente vai descobrir que tem escolas, por exemplo, a gente vai ter evidência um pouco mais clara, né, de quais são as principais dificuldades de cada estudante. Sabendo essas dificuldades, é ali que a gente vai atacar primeiro. Tanto, por exemplo, quais são as escolas que vão precisar de mais apoio, quais são os conteúdos que a gente vai precisar trabalhar em nossas formações, na produção de material e no suporte pedagógico também. Então, ter um diagnóstico claro, né, é aquela mensagem forte de agirmos com evidência. Né, a gente não dá para a gente falar, eu acho, né, então assim, a gente precisa pensar que, olha, a aprendizagem está aqui, está nesse nível aqui que está a dificuldade. É aí que a gente vai atacar e ser estratégico, né, nessa iniciativa. Outra questão de motivações também é a facilidade, né, a redução de atividades burocráticas. Né, a gente não vai gastar tempo, né, precioso ali de cada um de vocês, de cada uma das nossas escolas, professores, diretores, né, com tempo precioso ali corrigindo questão item a item. Né? Então vamos utilizar a tecnologia a nosso favor, né, para que a gente gaste o nosso tempo ali com a inteligência pedagógica, pensando, analisando os dados, pensando as ações, programando as ações, etc. Né, e tal. Os relatórios que facilitam essa análise, né, relatórios fáceis, inteligíveis e intuitivos que a gente vai pensar também, e a autonomia em relação à questão dos dados, né? Esses dados que não ficam só com a secretaria, que de imediato ele fica com o professor, fica com a escola, que é ali o lugar mais importante que ele tem que estar. Muitas vezes nós fazemos avaliações e temos dificuldade em dar o retorno, ou a gente demora muito a dar o retorno. Quando a gente dá o retorno, o menino já foi. Né? Então, por isso que ter a avaliação diagnóstica e fazer ele nesse nível, né, é importante que a gente faça. Claro que tem questão, Rafa, e se a escola, por exemplo, não tiver tanto cuidado com a aplicação, tal. Acho que a gente tem que confiar nas nossas escolas. Né? A gente precisa orientar, deixar claro qual que é o papel dessa avaliação diagnóstica, que é um instrumento para eles, principalmente. Claro que para nós, né, para a gente utilizar, inclusive para desdobrar ações de acompanhamento, de formação, de materiais, mas é um trabalho de conscientização. Né? A gente pensar a avaliação como, né, um ponto de partida ali para a tomada de decisão. Então é importante que a gente olhe para esse lado, né, que a gente veja esse instrumento como um instrumento de todos nós. Um instrumento não para verificar quem está bom ou quem está ruim, mas um instrumento para identificar como é que cada um está, para a gente ajudar e tomar a decisão, né, e termos boas decisões também. Certo? E lógico, né, a motivação principal, né, sabendo e identificando com evidência onde é que está e como é que está a aprendizagem de cada estudante, isso facilita para nós, até para garantir essa aprendizagem, né, a todos. Tá? Aqui a gente preparou. Oi. Tá, beleza, tá bom. Beleza. As dúvidas, pessoal, podem ir colocando que a gente vai organizar. Acho que escreve, Cíntia. Fica mais fácil. Escreve e categoriza e tal. Aqui tem a gente fez um fluxograma aqui para facilitar para facilitar o que a gente está dizendo. Então a gente dividiu aqui secretaria, núcleos regionais e escolas, tá? A gente não diferenciou para escolas municipais e estaduais. Então assim, é só para ver qual que é o papel de cada um. Principalmente pensando a SED, né, nesse mês de fevereiro, nosso papel é organizar a elaboração dos instrumentos que já foram elaborados, né, organizar a impressão dos instrumentos e a entrega dos instrumentos nas sedes dos núcleos regionais. Então esse é o papel que a gente está fazendo aqui até fevereiro, tá? Aqui no mês de fevereiro.
Já agora, a partir do primeiro dia, né, de março, até o primeiro dia de março, a gente espera que esses instrumentos, nessa semana de 1 de março, na realidade 1 de março é sexta-feira, né, não vai ser a semana, depois disso é carnaval. Mas nesse período, entre a sexta-feira de 1º de março até a outra sexta-feira, pulando aí o carnaval, né, a gente vai providenciar a entrega, né, desses instrumentos aos núcleos regionais. Nesse caso, a gente pede a possibilidade, né, a ajuda dos municípios também no recolhimento, né, na busca dos instrumentos, né, para as escolas municipais. Caso tenha possibilidade, o núcleo também acha interessante, né, que também nesse deslocamento ali para o município, que faça o deslocamento também para as nossas escolas estaduais, é algo que o núcleo pode pensar em negociar com cada município. Acho que aí o núcleo, né, junto com o município, vai verificar qual que é a melhor logística, o melhor jeito disso acontecer. Então é importante que a secretaria, a gente entrega os instrumentos no núcleo regional, e no núcleo regional ele coordena essa distribuição, tanto para as nossas escolas, quanto para cada uma das secretarias municipais de educação, né, que compõem ali aquela região. Depois disso, a gente tem a entrega, né, para cada um, a entrega, né, para as nossas escolas, né, e a escola, qual que é o papel aqui? É a aplicação, a correção, né, a aplicação no dia 13 de março, a correção até o dia 15, né, de março também, e depois o trabalho pedagógico, né, com esses estudantes. No dia 13, esses dados, né, com a correção, até o dia 15, os dados são migrados para a plataforma e depois disso a gente vai organizar, né, a devolutiva. A princípio, a gente está tentando reduzir esse prazo. A princípio, o nosso prazo de entrega devolutiva dos relatórios consolidados seria até 22 de março. A gente está tentando aqui, né, a gente está tentando internamente para que a gente consiga entregar e disponibilizar isso de imediato. Tá? Mas, a princípio, a Mira pediu esse prazo até 22/3, mas estamos em negociação com eles. Mas até 22/3, né, a gente tem o relatório disponibilizado para cada uma das escolas, diretores, professores que estão cadastrados ali e, claro, cada uma das secretarias municipais de educação, cada um dos núcleos regionais com os dados das escolas estaduais, isso é importante. O núcleo regional, a gente não vai focar, por exemplo, nos resultados das escolas municipais. Os resultados das escolas municipais vai para a Secretaria Municipal de Educação e para as escolas municipais. Os resultados das escolas estaduais vão para o núcleo regional, né, e para as escolas estaduais, até para que a gente, né, cada um foque ali, né, no grupo de escolas que estão sob a responsabilidade, não tem interferência, né, de trabalho também. Depois do envio do relatório, tanto secretaria quanto núcleo quanto escola tem um trabalho forte de interpretar esses dados, planejar ações, né, de melhoria desses dados e devolutiva, né, e também, a partir disso, implementar essas ações formativas, de acompanhamento, de reforço, né, e outras questões, de contraturno, de monitoria de alunos, né, de reorganização e replanejamento da aula, trabalho coletivo e várias outras iniciativas que a gente tem e que a gente vai compartilhar também com vocês. O resumo do que a gente disse em relação à avaliação diagnóstica é: quando a aplicação, 13 de março, uma quarta-feira, isso de forma geral, o porquê, né, identificar o aprendizado dos alunos para guiar as ações pedagógicas nossas, onde nas nossas escolas estaduais, né, de 5º, 6º, 9º, 1ª e 3ª série do ensino médio, tá? E nas escolas municipais dos municípios, né, que fizerem adesão a esse trabalho. Um ponto importante é que a gente não vai entrar direto nas escolas municipais. A adesão é do município e o nosso trato, nesse caso aqui, é com as secretarias municipais, né, que tem, né, a deliberação, né, de aderir ou não, certo? E fazer o trabalho com as suas escolas, tá certo? Próximos passos que nós temos em relação à avaliação diagnóstica primeiro, o formulário de adesão da avaliação diagnóstica. A gente vai trabalhar com um formulário online, certo? Que seria aqui uma pré-adesão. Esse formulário online, a gente precisa de uma devolutiva rápida, porque nós precisamos providenciar a impressão dos instrumentos, né, do 5º ano, né, aqui para os municípios. Então, a adesão para os municípios, ela vai até o dia... Desculpa, essa resposta no formulário, essa adesão no formulário, a gente pede que ela aconteça até 15 de fevereiro. É super simples a adesão. Raf, tem contrapartida na adesão? Tem uma contrapartida. A contrapartida é a Secretaria Municipal de Educação se responsabilizar quanto ao uso desse dado.
não apenas encaminhar para a escola aplicar e esquecer. Na realidade, na nossa responsabilidade, né, o que a gente pede de contrapartida da secretaria é que use esses dados, tanto os dados gerenciais, né, tanto internamente para planejamento e desdobramento de ações, quanto também usem esses dados, né, incentive e orientem as escolas quanto ao uso desse resultado. Essa é a contrapartida que a gente tem. E uma outra que é a autorização para que a gente use os dados do SERI, né, das turmas de 5º ano, para que a gente migre para a plataforma, né, para que a gente faça a migração, uso exclusivo para essa atividade, que é utilizar os dados ali do SERI, do seu município, para que a gente faça a migração, né, das escolas e os dados das turmas, os dados dos alunos que estão enturmados, né, então são essas duas, né, contrapartidas que a gente tem, até porque o aplicativo ele identifica o aluno, né, então a gente precisa que esse aluno esteja na base para que a gente passe também, né, e não tenha problema quanto a esse dado. Outro próximo, então, primeiro passo é a adesão, essa pré-adesão até 15/2. Ao preencher o link, né, que é um formulário Google super simples, você recebe no e-mail também o formulário de adesão. A gente precisa receber isso de forma física. Tá? Então, no dia do evento, por exemplo, é uma oportunidade que vocês têm para, né, trazê-lo. Rafa, eu não consigo participar do evento. A gente, né, pede muito que você venha, ou que tenha alguém da equipe técnica que consiga vir, mas se não conseguir, por acaso, né, vai ser um evento legal, tá, gente? A gente vai, inclusive, contar com a participação de pessoas de fora também, pessoas, né, para nos ajudar, e aqui do Estado também, principalmente, mas se não tiver condição de vir, né, a gente providencia pelo núcleo regional o envio, e a gente pensa numa alternativa também por malote, ou até mesmo pelo sistema de protocolos, então a gente pode pensar aí, mas a gente gostaria muito que vocês estivessem aqui conosco. O segundo passo, então até dia 15 de fevereiro, a gente precisa dessa adesão de vocês. Quem fizer adesão até 15 de fevereiro, a gente vai providenciar a reprodução. Não temos como protelar esse prazo, porque a gente não conseguiria fazer a reprodução para entregar para vocês. O segundo ponto é envio pelo município da planilha com os dados da escola. Tem 2 municípios nossos que não têm acesso ao SERI, que não usam o SERI. Esses 2 municípios, né, que se por acaso eles aderirem, né, repassar os dados dos seus estudantes numa planilha, a gente vai entrar em contato com eles para essa informação. Em relação aos municípios que utilizam o SERI, é a atualização dos dados. Então, assim, além de autorizar a gente a utilizar os dados dos 5º anos, né, das escolas e dos 5º anos, é importante também que atualize esses dados até 21 de fevereiro. Qual que é a atualização? Enturmação dos estudantes. Então, a gente saber quem são os estudantes do 5º A, do 5º B e assim por diante, porque aí já não tem problema, a gente já migra eles enturmados ali para o aplicativo e no momento da correção, né, a gente não tem problema quanto a isso. Outra questão, né, outro próximo passo é a gente começar a comunicação com as nossas equipes, né, com as equipes gestoras das escolas, né, engajamento de diretores, pedagogos e professores, que é super importante. Né? Não adianta a gente só marcar uma data e não fazer um trabalho de conscientização, um trabalho de explicar para os diretores qual que é a vantagem, né, o que é a vantagem de garantir a aplicação, que tipo de uso que se faz, até para que eles se sintam mais engajados também. E, claro, engajar os estudantes. Tem iniciativas ótimas, né, de engajamento de estudantes. Tem escola que faz vídeo dos estudantes, chamando os outros colegas, né, para participar da avaliação diagnóstica, divulgando a avaliação diagnóstica, explicando a importância dele. Então, gerar um movimento, né, que as pessoas entendam, a gente explique para as pessoas a importância, né, dessa avaliação diagnóstica, dê transparência também à intenção, né, da aplicação da avaliação diagnóstica e deixe claro para todo mundo, né, qual que é o trabalho. Certo? Outra questão, antes da gente ir aqui para as perguntas, né? Aqui só para compartilhar rapidamente o primeiro seminário de cooperação pedagógica com os municípios. As informações gerais são, né, nós vamos realizar no dia 20 de fevereiro, do horário de 8h30 às 17 horas. O local vai ser no Teatro Guaíra, né, no primeiro momento, onde a gente vai ter a palestra, a fala com o governador, com o secretário. A gente vai contar também com a participação
da Kátia Smolli, né, que é ex-secretária de Educação Básica, formadora de matemática, ela é uma pessoa, né, extremamente capacitada e importante aí, que tem, né, falas importantes para nós. E também a gente vai, né, falar um pouco mais sobre IDEB, deixar um pouco mais claro, né, esse indicador, e depois, né, no próximo período, a gente vai para as oficinas que a gente vai fazer, né, a gente conseguiu aqui o prédio histórico da Universidade Federal do Paraná. Então a gente começa no Teatro Guaíra, né, auditório, palestra, e depois a gente vai para salas para a gente organizar oficinas. Rafa, o que serão trabalhados nessas oficinas? A gente vai preparar para cada município um relatório gerencial, né, com os indicadores educacionais das suas escolas. Então, o secretário ele vai receber um indicador, né, vai receber um relatório, um boletim, que traz os dados de IDEB das escolas de forma um pouco mais clara, né, um pouco mais comunicável. Eu sei que boa parte dos municípios já tem acesso a esses relatórios, já trabalharam bem, mas para aqueles municípios que talvez, né, por uma dificuldade técnica, de pessoal e outras questões, a gente vai fazer esse trabalho também. E nós vamos trabalhar uma oficina de análise desse dado, de compartilhamento de ações, de interpretação, de pensar ações, né, para melhoria, né, desse resultado. Então, tanto para entender o dado de avaliação, entender os indicadores e também compartilhar ações e estratégias de melhoria. Então, para esse evento, inclusive, a gente está convidando você, secretário municipal, chefe de núcleo, né, os coordenadores pedagógicos também dos nossos núcleos regionais de educação, mas para cada secretaria municipal a gente está sugerindo também que venha o coordenador pedagógico, né, o coordenador, a pessoa que cuida da área pedagógica, para que ele participe junto com você, tanto do primeiro momento, né, a palestra geral, quanto também das oficinas, né, mão na massa. Então a gente pretende, né, ter isso, e a gente vai ter um momento, inclusive, de escuta, né, como que a secretaria poderia apoiar pedagogicamente, né, as secretarias municipais, para que a gente possa avaliar e trazer uma estratégia, né, e desdobramento em relação ao núcleo, né, de cooperação pedagógica com os municípios também. Tá? É isso, né, então, dia 20, das 8 às 17h30, no Teatro Guaíra, e depois ali no prédio histórico, né, da UFPR, que fica em frente, né, bem do lado, aquele prédio incrível, lindo, né, e o Teatro Guaíra também muito lindo, e teremos uma apresentação também, né, da equipe do Guaíra. Né. Beleza, muito obrigado, e vamos aqui agora para as perguntas. A primeira pergunta está assim: os resultados serão quantitativos, porcentagem de acertos, ou terá proficiência? Nesse caso, a gente está privilegiando a devolutiva, pensando a teoria clássica dos itens, né? Como boa parte ainda não são todas as escolas que estão familiarizadas com o resultado. Certo? Então a gente definiu, vamos começar aos poucos. Então a gente vai trabalhar nesse primeiro momento, né, com a resposta utilizando a teoria clássica dos itens. A gente não vai chegar no nível de proficiência. A princípio a gente não pensou em relatórios muito complexos, tá certo? Até para que a gente não confundam as pessoas. Né? Então a gente decidiu, vamos começar um pouco mais, né, como se diz, cuidadoso, né, para que a gente consiga interpretar esse dado, né, e é aquela questão, vamos ter foco, né? Eu acredito muito que quando você não tem foco, aquilo que você faz tudo acaba não fazendo nada. Então vamos focar primeiro naquilo que é um pouco mais simples, fácil de comunicar, para que a gente dê o passo 2, né, para chegar ali numa análise de proficiência. Apesar que o instrumento ele nos permite a ter um resultado, né, pela teoria de resposta ao item, certo? Mas a gente tomou essa decisão inicial, a gente pode reavaliar também, tá? Mas a preocupação nossa era termos relatórios muito complexos e termos muitas informações e, né, as pessoas ficarem ali com um pouco de dificuldade nessa análise. Eu não estou falando isso para todas as escolas, né? A gente está falando aqui para um universo de 7.000 escolas. Então a gente tem níveis de apropriação que são muito diferentes. Então a gente precisa ter um cuidado, né? A gente resolveu ter esse cuidado para ir ampliando. Não significa que a segunda do bimestre, por exemplo, a gente vai fazer da mesma forma. A gente pode ampliar e melhorar esses relatórios. Onde será disponibilizado o aplicativo? A gente vai colocar na página da Secretaria de Educação, né, no momento correto, não agora porque a gente está ainda em negociação, estamos fechando o termo de adesão, mas está tudo certo, tá? A gente vai colocar já no final de fevereiro todo o aplicativo, colocar o vídeo de orientação de como usa, de como baixa,
certo? Então a gente vai orientar, e se for preciso a gente faz uma webconferência rápida também, com as escolas, com vocês, certo? Com os nossos núcleos também, com as nossas escolas, para explicar como é que baixa, como é que usa, como é que faz, tá bom? Preciso de uma versão mínima de Android ou iOS. Eu não sei te pontuar isso, tá? A gente te retorna, tá? A princípio, o que pontuaram, tanto iOS quanto Android, sim, a gente tinha pedido que não tivesse limites, né, de sistema operacional. Tá? Mas é um bom ponto a gente dar esse retorno para vocês também. Tá? A princípio, pelo menos o que a gente já tinha conversado, que não teria impeditivo em relação ao sistema operacional que a gente vai. Na avaliação de língua portuguesa, englobará a escrita? Nessa primeira avaliação diagnóstica, não. Nessa primeira a gente está avaliando apenas leitura. Mas a gente acredita muito que a gente pode, como diz, ampliar isso. Nesse primeiro momento a gente teria dificuldade técnica também. A gente não conseguiria, nesse primeiro momento, fazer a correção desse instrumento, né? E teria que envolver a escola para essa correção. Então a gente não conseguiu fazer isso, né? É aquela questão, vamos focar, começar um pouco pequeno para depois a gente ampliar, né? Os alunos matriculados em língua portuguesa e matemática da EJA também farão avaliação? Sim. Né, já estão contemplados, por isso que é muito importante que a gente também, né, atualize os dados, né, de todos os estudantes, porque se não tiver atualizado a gente não vai conseguir reproduzir. Isso não significa também que a escola lá no momento, vamos supor, chegou, né, que alguns alunos matricularam depois da base ter sido fornecida. A gente está trabalhando com um quantitativo de 5% a mais, então tem a possibilidade do núcleo regional e da Secretaria Municipal fazer uma redistribuição, né, então tem uma reserva técnica que vocês vão receber, mas por acaso faltar, a escola também pode reproduzir. O único cuidado que a gente pede em respeito às nossas 7.000 escolas, aqui falando das 2.000 estaduais e as mais aí de 5.000 municipais, é que a gente tenha cuidado e seriedade quanto ao trato, né, desse instrumento. Se a aplicação é dia 13, e aí a Secretaria, a gente vai avaliar junto com vocês se dia 15 é uma boa data da gente já disponibilizar os instrumentos, certo? A gente vai olhar o cronograma, né, de aplicação e tal, a gente vai checar isso. Se dia 15, por exemplo, a gente tomar aquela decisão junto com vocês, a partir do dia 15 disponibiliza os instrumentos para as pessoas, então a gente precisa respeitar esse prazo. Ou seja, antes do dia 15, né, a gente tem a aplicação, né, o aluno aplicou com o aluno, recolheu a prova, mas a partir da data definida pela secretaria em conjunto com vocês, se a gente respeitar isso, né, a gente não vai ter problema manter esse dado. E respeitando isso, não tem problema de reproduzir a mais, por exemplo, ali na rede, na escola, tá? É tranquilo. Como serão disponibilizadas as vagas para a formação de professores municipais? Esse é um ponto que a gente vai conversar, né, posteriormente. No seminário do dia 20, a gente vai conversar sobre isso. A nossa intenção é que no seminário do dia 20 a gente também lance um termo de adesão para a participação nas nossas formações. Tá? A gente vai investir muito, pessoal, não só em formação presencial, mas também em formação à distância. Tá? Então, por exemplo, ontem eu estive com a equipe do Guido Viário, eu tive também com a equipe aqui, né, a gente conversou um pouco com a equipe de currículo e formação e avaliação, que a gente tem muita gente boa, tanto aqui quanto na universidade, quanto também outros atores na escola, que a gente poderia criar alguma live sobre determinado assunto, uma webconferência sobre determinado assunto, tanto para que o professor, naquele dia de hora atividade, pudesse, por exemplo, assistir primeiro um pedaço daquela live e depois, né, como se diz, seguir o trabalho dele de formação. A gente sabe que o ideal é termos formações presenciais, nós teremos, mas essa não vai ser a nossa única estratégia. Né? Principalmente na rede estadual, a gente está muito, né, a gente não tá oferecendo formação continuada para os nossos professores e gestores. Então esse é um ponto muito forte, né, de determinação do governador, do secretário, para que a gente reveja. E é algo que a gente vai investir bastante. Claro que temos uma limitação financeira, assim como cada um dos municípios tem, então a gente precisa utilizar outros meios. Teremos as presenciais, mas também vamos utilizar essa distância, utilizando plataformas tanto em EAD, quanto também, né, de webconferência, como a gente está fazendo aqui, que funciona também. Né, não é o melhor dos mundos, mas é pior a gente não ter. Né, mas, claro, trazer algo de qualidade para os nossos professores, com discussões que sejam e façam sentido. Nada de ficar discutindo questões, talvez, que não impactam em sala de aula. Nós
nós, professor, precisamos de sugestões didáticas, né? Eu tenho um aluno ali na minha sala que não está aprendendo, o que eu faço, pelo amor de Deus? Então é isso que a gente precisa dar como sugestões, né? Então por isso que a gente precisa aproveitar bons professores e ótimos professores que nós temos nas nossas escolas estaduais e municipais, inclusive para participar junto conosco, né, dessas webconferências e, por que não, também nas formações presenciais que nós vamos organizar. Mas no dia 20 a gente entra em detalhe em relação a essa disponibilidade de vagas. A princípio, o primeiro momento é mapeamento de interesse. Porque mapeando quais municípios têm interesse em participar dessas formações, aí a gente vai linkar de forma geral essas formações, se é para professor, se é para diretor, se é para pedagogo, né, a gente vai entrar em contato, o núcleo vai começar um contato, né, também com esses municípios, né, para que a gente monte um cronograma de formação, né, então vai ter que ser uma interlocução tanto com o nosso núcleo regional quanto com as secretarias municipais para que a gente faça essa previsão de turmas, né, de encontros presenciais, etc. Tal. Mas vamos também usar muito a distância. Na minha escola já temos a prática de avaliação diagnóstica. Nesse caso, devemos aguardar a prova Paraná? Uma excelente pergunta. O que acontece? Nosso ano letivo começa dia 14. Né? O que a gente está orientando, tem aquele diagnóstico que é muito legal e muito importante que a escola faça. Né? Aquele diagnóstico que o professor já faz, aquele diagnóstico que o professor ele olha, por exemplo, né? Quais são as... Por exemplo, sou professor de química, por exemplo. Né? Então, quando eu pego a minha turma na segunda série do ensino médio, a primeira coisa que eu preciso olhar, eu sei onde que eu quero que meus alunos cheguem. Então, a primeira coisa que eu preciso olhar é quais são as dificuldades que os meus estudantes têm. Quais são aqueles conteúdos que são muito essenciais que o meu estudante em química no segundo ano dominem. Então, sabendo disso, sabendo, né, o que é essencial, né, fica fácil de fazer aquele diagnóstico pensando a química, pensando a história, a geografia, etc. e tal. Então, nesse caso, esse diagnóstico do professor, até para que faça um período de nivelamento, né, de aprendizagem, de atualização, de reforço, é super importante. Agora, é uma questão muito individual, cada escola faz, cada professor faz, utilizando o seu parâmetro, utilizando, né, o seu padrão ali de desempenho, né, e que é bem importante. Inclusive, na rede estadual, a nossa orientação é que a semana que vem, nos dias de estudo e planejamento, né, no terceiro dia, os professores façam essa conversa. Verifiquem, olha, o que é muito importante que o meu aluno saiba para ele se dar bem naquele ano. Então, por que é muito importante que o menino do sexto ano saiba, já de início, já de partida, para que ele não tenha problema de aprendizagem no sexto ano? Então, identificando isso, inclusive a gente dá uma sugestão para elaborar, né, para realização de diagnóstico em cima, para verificar aquilo que eu defini que ele é importante demais que ele saiba, para identificar aquilo que ele não saiba daquilo que é importante, né? E eu também faço um período, por exemplo, de nivelamento desses estudantes para atualização mesmo, para que depois eu tenha condição, né, eu tenha aí uma semana, 15 dias de nivelamento, para que depois a gente consiga andar adiante. Mas isso independe da avaliação diagnóstica, né, no dia 13 de março. Essa avaliação diagnóstica é aquilo que é um instrumento, porque às vezes a escola está exigindo muito, o que é legal. Às vezes a escola está exigindo um pouco menos. Então, se a gente não tem um padrão de comparação que facilita, até para que todos fiquem claro para todos, o que é desejável que esse estudante aprenda, do ponto de vista de desenvolvimento de habilidade. Então, a avaliação diagnóstica, que ela tem uma padronização de expectativas de chegada, ela também é um instrumento importante para que a gente, inclusive, possa saber, do ponto de vista de pensando redes, né, pensando rede estadual, pensando redes municipais e pensando o estado do Paraná como um todo, a gente tem até um ponto de chegada, um ponto, né, de expectativa, né, de padrão de desempenho, para que a gente saiba, olha, será que eu estou sendo muito exigente ou estou sendo pouco exigente? Então, a avaliação diagnóstica do dia 15 de março ele independe de outros instrumentos de avaliação diagnóstica que a escola já tem programado e utilize. Então, é importante que esse instrumento seja um instrumento que não atrapalhe a escola, mas que seja um instrumento que sirva para a escola tomar decisões, né, e que ela tenha um poder, inclusive, comparativo com outras escolas da rede, né, e facilita esse trabalho. Outra pergunta em relação a estudantes de ensino especial. Haverá adaptações? Essa adaptação a gente não vai conseguir aqui, até pela questão da agilidade, né? A gente não vai conseguir produzir a prova em braille a princípio, né? Mas aí a gente vai ter que precisa contar com apoio nesse primeiro momento, certo? Dos profissionais, tanto dos pedagogos, quanto os profissionais que atendem, né, a sala de recurso, quanto os profissionais que atendem, né, esse estudante, para apoiar essa aplicação. Tá? E é algo que a escola pode organizar. Nesse primeiro momento a gente não consegue, é algo que infelizmente a gente não vai
vai conseguir essa adaptação, mas eles também terão direito de fazer com um apoio diferenciado, né, de outra pessoa, de um ledor ou de alguém fazendo o apoio específico a ele, tá certo? Precisamos, claro, avançar. A gente teve uma sugestão de uma outra instituição, por exemplo, as provas adaptadas serem feitas utilizando tecnologia, né? Então é algo que a gente vai avaliar, né, se a gente consegue na próxima, né? Então, por exemplo, a gente vai, né, conversar sobre isso para que a gente também consiga dar, né, igualdade de condição para todos, inclusive para o instrumento. Mas nesse momento a gente pede a ajuda das escolas, né, dos nossos núcleos regionais, dos nossos professores também, né, que deem condição de acesso, né, utilizando esse instrumento, até que a gente consiga também, né, preparar instrumentos adequados para cada deficiência. Outra pergunta, os professores de língua portuguesa e matemática poderão aplicar a prova em suas turmas? Tranquilo, é uma decisão da escola, tá? Uma decisão da secretaria, no caso das secretarias municipais, e uma decisão de cada uma das nossas escolas, quem que é a pessoa que tem que aplicar. Isso fica aí, eu acho que tem que ser uma decisão coletiva, né? Então a gente quer dar essa autonomia para as nossas escolas tomar essa decisão. O que a gente pede é que confie no instrumento, que confie né, que faça, né, esse trabalho dessa avaliação diagnóstica. Para a secretaria esse dado vai ser muito importante. Para as secretarias municipais também esses dados serão super importantes. A gente acredita que a responsabilidade pela aprendizagem dos alunos que estão ali não é só do professor, era do professor, dos gestores, pedagogos, dos chefes de núcleo, equipe técnica das secretarias, minha, da nossa equipe aqui da superintendência, do secretário. Então é importante que a gente tenha também evidências para poder apoiá-los, tá? Então esse é um pedido muito forte que a gente faz para trabalhar de forma né, colaborativa e a secretaria de fato poder apoiar, né, cada uma das nossas escolas e também cada uma das redes, né, municipais. Qual o tempo destinado para fazer a prova? A gente vai, o tempo, eu não lembro, 2 horas? Tá, a Kátia está me ajudando aqui, tá? Então, assim, 2 horas para fazer, mas vai estar tudo orientado no instrumento, tá certo? A gente vai começar essa comunicação com vocês, mas é isso. Então, 2 horas para fazer a prova. Obrigado, Kátia, que nos ajuda aqui. Somos sistema. Nesse caso, temos as mesmas orientações, teremos que dar alguma contrapartida. Como eu coloquei, né, apesar, né, nós somos sistema, mas a gente acredita muito no papel da Secretaria Municipal de Educação, na legitimidade e também, né, no poder de tomada de decisão das suas escolas. Então, é por isso que a gente está fazendo esse trabalho direto com as secretarias municipais. Então, por exemplo, né, provavelmente nós temos também diretores de escolas municipais que estão assistindo à webconferência. Então, nesse caso, a orientação, se vai ter aplicação, né, como é que vai ser a aplicação, tal, ela é da Secretaria Municipal de Educação. Então, essa é uma coisa que a gente quer deixar bem marcado. Não, a Secretaria Estadual não tem pretensão de chegar nesse detalhe de orientação para a escola. Para as nossas redes, para a rede estadual, para as escolas estaduais, a nossa orientação é que a gestão escolar, né, o diretor, em conjunto ali com a equipe, né, defina as regras de aplicação, né, quem vai aplicar, quem vai corrigir, né, e essas questões. A gente precisa de ter uma rotina de aplicação. No momento de aplicação, a escola precisa estar organizada, então cuidado em relação ao recreio, talvez precise fazer alguma alteração de horário, e aquelas orientações básicas, né, quando se faz uma avaliação. O clima precisa estar favorável. A gente precisa pensar em estratégias de convencer, esclarecer os estudantes. Tem escolas que perguntaram, Rafa, a gente pode utilizar a pontuação dessa diagnóstica para a nota do professor? Isso é uma decisão da escola, é uma decisão da secretaria também. Pode ser nota extra? Novamente, é uma decisão da nossa escola, pensando rede estadual, e é uma decisão que a Secretaria Municipal de Educação também toma com as suas escolas, tá certo? Até para que a gente deixa esses pontos. Funciona, às vezes, se perguntar para mim, Rafa, qual é a sua opinião? Eu acho que tem contextos e contextos. Né? Por exemplo, às vezes você atribuir algum valor àquela diagnóstica pode ser um incentivo para os estudantes. Né? Mas mais do que isso, eu acho que engajá-los, mostrar para ele a importância do instrumento, a importância dele dedicar aquele instrumento, mostrar para ele que a gente está ali, né, para que a gente precisa identificar de fato onde está a dificuldade para a secretaria agir. Né? Eu acho que é ser transparente com as pessoas. Né? Acho que isso ajuda, né, e a gente tem estudantes aí que são super engajados também. Essa ação da SED deverá fazer parte da pauta de visita às escolas nos dias de estudo e planejamento? Pergunta de um núcleo regional. Penso que seja bastante importante, tá? Até porque a gente já torna isso claro, né? Aqui, como a web é uma web pública, e o vídeo, inclusive, a gente vai deixá-lo público. Né? Então ele vai ficar disponível para todo mundo, né, que puder acessar.
Então, acho que já a gente fez esse trabalho, né, no seminário dos diretores, nós falamos da avaliação diagnóstica, então penso sim que é importante a gente compartilhar. Agora, a gente precisa da suavidade, explicar o motivo da diagnóstica, não é falar assim, vamos ter uma diagnóstica, né, e a gente não explica, né, o motivo dessa diagnóstica, por que a gente está fazendo. Então é importante que a gente esclareça para as pessoas, para que a gente convença também, dê o contraponto, né, e faça um trabalho dialógico até para pontuar, né, porque o objetivo é esse. Os alunos do 4º ano do curso de formação docente farão a prova também? Sim, né, também. Continuando, em qual site podemos fazer a adesão ou aguardamos o formulário? A gente vai passar em seguida nos e-mails, a gente vai passar para a Undime também um link de acesso, para que a Undime nos ajude na divulgação. A gente também vai, quem puder colocar aqui no chat o e-mail que gostaria que fosse enviado, por favor, nos passe aqui também, porque a gente vai, como fala, a gente vai disponibilizar o link, né, em diferentes meios para que vocês façam essa adesão também, tá? Então a gente já vai passar já em seguida, disponibilizar o link para vocês. Os municípios que não aderirem poderão ser atendidos posteriormente com a informação e orientações? Claro, claro, né? A gente também, isso é bem tranquilo, a gente pode fornecer depois os relatórios. Relatório não, porque você não vai ter aplicado, mas fornecer, por exemplo, as devolutivas, fornecer os instrumentos, então fica à vontade também se o município posteriormente achar, agora eu quero aderir. Beleza, ok, né? Então isso é importante. Claro que a gente gostaria que todos fizessem adesão nesse momento, tá? Eu acho que é um instrumento forte, uma mensagem forte que a gente teria, né, de uma mensagem de Estado. Seria importante publicizar a aplicação da prova do Paraná em canal aberto? Isso está previsto? Sim. Inclusive essa web conferência ela vai ficar, né, aberta e disponível para todos, mas a gente preferiu primeiro, vamos fazer essa web, né, com os secretários municipais para explicar, com as equipes técnicas também, explicar para os nossos núcleos regionais também, entrar em maior detalhe, a gente já tinha conversado um pouco, né, sobre esse tema, para que a gente faça o passo 2 também, né, de organizar. A gente está com uma proposta, né, finalizando aqui um plano de comunicação para gerar esse engajamento e esclarecer as pessoas, né, sobre esse trabalho, tá certo? São essas as perguntas que vieram, tá certo? Eu agradeço muito a disponibilidade de vocês, né? Reforço a importância de adesão a esse trabalho de apoio pedagógico aos municípios, né? Claro que essa é a primeira iniciativa, que é a avaliação diagnóstica. Agradeço também ao time que está trabalhando aqui pouco, né? Pouco, né, só que não, né, nessa questão. Agradeço a Marli, né, que sempre tem uma abertura, né, desde outros lugares em relação a questões que envolvem a aprendizagem de aluno, ao nosso secretário, Renato, e eu passo aqui para ele, e a cada um de vocês, aos nossos núcleos regionais que estão participando, coordenadores pedagógicos das regionais de ensino, técnicos pedagógicos e secretários municipais de educação, e a gente vai ter uma agenda de trabalho bem longa por aí. Muito obrigado, passo para o secretário Renato, né, para ele finalizar, certo? E muito obrigado mesmo e um abraço a todos. Rafa, não sei se eu tenho um tempinho, mas eu gostaria de parabenizar a Secretaria, primeiro pela proposta de trabalho próxima aos municípios e parabenizar pela Prova Paraná, por toda a logística aí de aplicação, de correção da prova. Já foi possível perceber que vai ser muito fácil para os municípios e um instrumento de diagnóstico que vai ajudar muito em busca e da melhoria dos nossos resultados. Parabéns. Parabéns por considerar e aproximar os municípios. Parabéns pela iniciativa da Prova Paraná, que com certeza vai ajudar as escolas municipais na melhoria dos seus resultados. Parabéns. Então, caros secretários, obrigado por toda a atenção. A gente teve aqui praticamente todos os secretários municipais logados com a gente durante toda a conferência, então um agradecimento enorme, né? É muito legal ter todo mundo aqui com a gente. Queria agradecer o Rafa, todo o time que preparou essa apresentação, a Undine, a Marli, agradecer as pessoas, porque a gente está fazendo aqui tudo em tempo recorde, né? É espetacular. Queria reforçar todos para fazerem adesão à Prova Paraná. Vai ser espetacular esse trabalho, vai ser muito legal.
e esperar todos vocês dia 20 agora, quarta-feira que vem em Curitiba, na outra quarta-feira em Curitiba, para um evento maravilhoso com o governador, queria vocês com a gente. Queria deixar o convite para começar os trabalhos com material, né, que a gente vai construir em 2019 para ficar pronto em 2020. Mas, assim, muito importante a questão da Prova Paraná. Né? Saber que vai ser uma coisa constante, que essa agora, dia 15 de março, vai ser a primeira aplicação, mas que a ideia é que a gente vai ter várias aplicações durante o ano, em breve também para outros anos, inclusive para a municipal, das secretarias municipais, para as escolas municipais. Então, para a gente estar junto, alinhado, né? Muita gratidão. Assim, e reforçar a política de portas abertas da secretaria. Tanto eu quanto o time vamos estar lá para atender vocês tudo que for possível. Obrigado, gente. Bom dia, ótima sexta-feira para todo mundo. Um grande abraço e até o dia 20 de fevereiro. Valeu.